Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e hoje a gente vai falar sobre Maus, do Art Spiegelman. Ele é um escritor de quadrinhos, né, um desenhista de quadrinhos, um colunista, né? Aí ele estava escrevendo para uma revista Funny Animals quando ele começou a escrever uns quadrinhos adultos, gente. E nele ele retratava toda a história da Alemanha e do nazismo e por isso eu resolvi falar com vocês sobre Maus, porque é uma obra super dolorida, assim, é um negócio assim, dói você ler, mas é obrigatório, é necessário para todo mundo. Então, o que é Maus efetivamente, né? Maus, ele escreve quase que uma autobiografia barra biografia do seu pai, né? O autor, o Art, ele vai conversando ali com o pai dele, com um gravador o tempo todo, né? Tanto que tem uma versão de Maus chamada MetaMaus, né? Que é uma parte de metaverso aí, não metaverso, né? MetaMaus. Que eles têm uns CDs com as vozes do pai e tudo mais. E durante, né, esse diálogo que ele tem com o pai dele, ele vai anotando tudo para fazer os quadrinhos. E na época, quadrinhos, né, quando era lançado, ó, sei lá, 15, 20 anos atrás, era uma coisa mais infantil. Porém, ele trouxe esse tom mais adulto e original e honesto com uma história verdadeira do pai dele, né? Então, assim, é uma coisa muito dolorida. Então ele começa lá falando da Segunda Guerra, do nazismo, que o pai dele teve. Primeiro que o pai dele começa com alguns boatos na cidade, de que, fora os judeus, fora os judeus. E o pai dele fala, isso não é nada, logo isso passa, deixa pra lá. E de repente, as pessoas começaram a ser presas, os velhos, os gays, os judeus, né? Então, assim, começou a virar um negócio monstruoso, a serem levados para o campo de concentração. Então, aqui ele descreve como eles ficaram escondidos, o que eles fizeram para sobreviver, né? Eles tiveram um filho desse aqui, né? Antes do arte principal, e o filho morreu, né? Porque eles mandaram para um casal de amigos e chegando lá, os alemães começaram a invadir o território e eles tomaram veneno para morrer. É importante dizer também que eles retratam os judeus como ratos, né? Como umas figuras caricatas, né? Os alemães como gatos, os americanos como cães e os poloneses como porcos, se eu não me engano. E assim, são as técnicas de sobrevivência que ele vai fazendo pra viver mesmo, porque era cada vez que ele ia para um campo de concentração ou tinha uma arma na cabeça dele, ele achava que ele ia morrer. Então ele teve que trabalhar no campo de concentração. Ele ensinou alguns dos cabos, soldados, inglês, né, para os alemães, inglês. Então foi uma técnica de sobrevivência. Ele foi obrigado a arrumar os sapatos dos alemães nos campos de concentração. Então assim, é uma história, gente, que causa uma dor, e toda essa dor ela é mesclada com momentos em que o escritor ele volta para o presente e daí ele faz um flashback do campo de concentração, da época da Segunda Guerra, do nazismo e tudo mais. Então assim, a história ela é linear, porém ele volta em alguns momentos para a vida real, em que ele está conversando ali presente com o pai dele na sala. E ele conta também da passagem de como a mãe dele cometeu suicídio. A mãe dele se dopou de vários remédios, né, por todas as situações que ela passou, os problemas e tudo mais. Então assim, é um negócio de muita dor, gente. É de chorar o tempo todo, né? E eu acabei de ler, faz uns 4 meses que eu li o Diário de Anne Frank, uma situação muito parecida, né? Com uma dor tão grande de uma menininha ali de 13, 14 anos escrevendo um diário, né? E aquilo me causa ainda muita dor, e isso também, assim, e a gente tá vivendo num momento que a galera tava fazendo discursos nazifascistas no sul do país, era pátria amada, não sei o que, família. Gente, o nazismo não é para ser enaltecido, então é um negócio assim, pesado que tava acontecendo, e é o que ele fala justamente num dos trechos desses quadrinhos. Começou lá atrás como um mero boato, de repente as pessoas estavam sendo perseguidas, de repente assim, deixa pra lá. Então a gente não pode simplesmente deixar pra lá, ignorar, sabe? Quando vem uma fala dessa, ela precisa ser refutada, repudiada, afastada. Não dá pra gente tolerar que isso volte. A gente não tá falando de 1000 anos atrás, a gente tá falando de 50, 70 anos atrás. Então foi um negócio assim que tá aí, é latente. Isso na história é uma página. Você vira uma página de um livro, você saiu da Segunda Guerra Mundial, pum, você tá nos dias atuais, entendeu? Então assim, pra gente parece que é muito tempo, mas não é aí. E como isso se espalhou pelo mundo, né? Essa ideologia, esse absurdo, né? Então assim, é um livro que causa muita reflexão, muita dor. Eu li praticamente em 2 dias, eu ia ler um capítulo
por dia, mas eu não consegui. Para mim, eu tive que. Eu acabei devorando o livro, na verdade. Ao mesmo tempo, eu queria ler mais devagar para ter reflexões, e eu vou fazer isso num segundo momento. Então, é um livro de extrema importância, junto com o Diário de Anne Frank. É um livro recomendado, inclusive por escolas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também teve até uma polêmica se isso deveria ser tirado ou não, né? Porque tem umas questões muito fortes, tem questões de mortes, questões de. O cara, para sobreviver, ele foi trancado num trem e ele precisava comer a neve em cima do trem. Ele ficou 20 dias enclausurado num trem, sem poder sair, comendo ali, fazendo xixi, cocô. Enfim, conta desde a passagem dos alemães, dos russos, quando eles começaram já a voltar para os campos de concentração, invadir, e aí os alemães queriam apagar os rastros. Cada passo de sobrevivência dele, entendeu? Então, assim, é muito importante e é muito atual. Isso que eu fico indignado, sabe? O quão atual isso é e o quão as pessoas não levam isso em consideração, né? Tivemos uma das eleições mais polarizadas, assim, da história do Brasil, né? Independente de, né, se quem apoia candidato XYZ, nós tínhamos ali um candidato com viés, com falas e gestos de estender a mão, inclusive, nazistas. E assim, isso não entra na minha cabeça como isso cresceu, como isso tomou as proporções que tomam. Gente, isso não é legal. E tem gente ainda tentando reescrever a história dizendo que o nazismo era da esquerda. Pelo amor de Deus! Então, assim, é um livro cruel, é um livro triste, é um livro pesado, não é recomendado para as crianças, né? Eu acho que você precisa ter uns 16 anos para cima para lidar com algumas dessas informações, embora os jovens de hoje em dia, com 12 anos, tenham mais acesso às informações do que nós tínhamos na nossa época, mas é um livro muito necessário, assim, sério, eu acho que deveria ser obrigatório todo mundo começar o ano de 2023 lendo um livro desse, assim, mas é também um livro emocionante na partir do momento em que há um reencontro, há uma certa esperança, dentro de tudo que aconteceu, de tudo que foi muito, muito, muito pesado. Aí o pai e a mãe dele, depois de um tempo, se reencontram, isso é retratado aqui no livro. O pai dele é um senhor super ranzinza, então em alguns momentos tem um alívio cômico em que o pai dele, vou dar um exemplo, quebra um prato e culpa ele, fala: você quebrou o prato e não sei que hora que você fez eu fazer, e ele não tinha culpa nenhuma. Então é muito engraçado e conta as consequências trágicas e psicológicas que traz para uma sociedade e principalmente para a personalidade do pai dele, que o pai dele não admitia desperdícios de comida, nem nada. Era, por exemplo, se ele falava: não gostei disso, guarda na geladeira, depois você vai voltar e vai comer isso. Então, assim, é um trauma, assim, pro resto da vida. Não é à toa que a mãe dele, né, não conseguiu sobreviver, acabou tomando remédios aí, porque imaginou a dor dessa mulher. Ela perdeu vários quilos, passou fome, apanhou, foi espancada no campo de concentração, trabalhou no frio com fome. Ele também tomava banho no lago gelado, pegou tifo, piolho, doença, sabe? E mesmo assim conseguiu sobreviver. Tem uma passagem no trem que ele fala que de 200 pessoas que entraram vivas, apenas 25 sobreviveram, e ele era uma delas. Então ele teve que usar algumas estratégias ali para poder sobreviver nos campos de concentração. E assim, sério, é muita dor. Eu assim, nossa, sério, eu não consigo pensar que eu já começo a ficar emocionado. Sério, meu pai contando uma história dessas, o cara retratando isso em quadrinhos. Um livro que ganhou prêmios, na verdade, o Pulitzer, de matéria jornalística. Algumas pessoas falavam que seria ficção, mas depois isso foi enquadrado como não ficção, porque é a história do pai dele. Aí um dos jornais americanos falou: mas você tá retratando ratos e ratos falam. Ele falou: não, mas eu tô contando de um outro ponto de vista, que é a história ali do meu pai. Enfim, gente, tem várias interpretações, assim. Tem desde como eles faziam para se esconder. É um livro muito bom e muito recomendado. Eu não sei porque eu demorei tanto para ler. Aliás, falta de tempo, né? Mas esse ano eu falei: eu vou focar nas minhas férias para eu poder ler um livro sobre Maus. Inclusive, estou comprando mais livros e quadrinhos desse autor porque eu preciso saber mais informações sobre esse assunto, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que é pesado, mas se vocês puderem, deixa um like aqui pro YouTube entregar mais vídeos para vocês e se inscreve aqui no canal para as próximas resenhas, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!